7. A ética da fragilidade e da antifragilidade. Agora, a ética. Sob opacidade, e diante da recente complexidade do mundo, as pessoas podem ocultar os riscos e ferir as outras, sem nunca encontrar uma lei capaz de puni-las. A iatrogenia tem consequências tanto tardias quanto invisíveis. É difícil identificar relações causais, de modo a compreender integralmente o que está acontecendo. Sob tais limitações epistemológicas, a pele em jogo é o único verdadeiro atenuador da fragilidade. O Código de Hammurabi forneceu uma solução simples há, aproximadamente, 3.800 anos. Essa solução vem sendo progressivamente abandonada nos tempos modernos, uma vez que desenvolvemos certo gosto pela complexidade neomaníaca, em detrimento da simplicidade arcaica. Precisamos entender a solidez eterna de tal solução. Capítulo 23. Com a pele em jogo, antifragilidade e opcionalidade à custa dos outros. Tornando a conversa menos fiada, prestando atenção no patrimônio, empresas com gestos aleatórios de compaixão, prognóstico e prognóstico inverso. Este capítulo abordará o contexto que estamos criando quando uma pessoa obtém vantagens e outra fica com as desvantagens. O pior problema da modernidade reside na maligna transferência de fragilidade e de antifragilidade de um lado a outro, com um dos lados recebendo os benefícios e o outro recebendo, involuntariamente, os danos. Essa transferência é facilitada pela lacuna, cada vez maior, entre o ético e o legal. Esse estado de coisas já existia antes, mas, hoje, tornou-se mais grave. A modernidade o abriga especialmente bem. Trata-se, é claro, de um problema de agentividade. E o problema de agentividade, evidentemente, é uma simetria. Estamos testemunhando uma mudança fundamental. Considere as sociedades mais antigas, aquelas que sobreviveram. A principal diferença entre elas e nós é o desaparecimento de um senso de heroísmo, a renegação de certo respeito e de autoridade, merecido por aqueles que assumem riscos desvantajosos em nome dos demais. Pois heroísmo é o extremo oposto do problema de agentividade. Alguém escolhe arcar com as desvantagens, arrisca sua própria vida, ou assume um dano pessoal, ou, em formas mais brandas, aceita privar-se de alguns benefícios, em prol dos outros. O que existe, atualmente, é o oposto. O poder parece ir para as mãos daqueles que subtraem as livres opções da sociedade, como banqueiros, executivos de empresas, não empreendedores, e políticos. E o heroísmo não está relacionado apenas às manifestações e às guerras. Um exemplo de problema de agentividade inverso. Quando eu era criança, fiquei muito impressionado com a história de uma babá que morreu para salvar uma criança de ser atropelada por um carro. Para mim, nada é mais honroso do que aceitar a morte no lugar de outra pessoa. Em outras palavras, o que se chama de sacrifício. E a palavra sacrifício está relacionada ao sagrado, ao domínio do santificado, que é separado do profano. Nas sociedades tradicionais, o indivíduo torna-se mais respeitável e mais digno quanto mais riscos ele, ou, muito mais do que se supõe, ela, estiver disposto a enfrentar em prol dos outros. Os mais corajosos, ou valorosos, ocupam o posto mais alto em sua sociedade. Cavaleiros, generais, comandantes, até mesmo os chefões da máfia admitem que tal posição na hierarquia os torna mais passíveis de derrota pelos concorrentes e mais penalizados pelas autoridades. O mesmo se aplica aos santos, aqueles que abdicam, dedicam a vida a servir aos outros, a ajudar os fracos, os desprovidos e os despossuídos. Desse modo, a tabela 7 apresenta outra tríade. Há aqueles que não colocam a pele em jogo, mas que se beneficiam com os outros, aqueles que não se beneficiam nem prejudicam os outros, e, finalmente, a grande categoria daqueles que se sacrificam, que assumem os danos em prol dos outros. Tabela 7. Ética e assimetria fundamental. Sem pele em jogo. Pele em jogo. Mantém a vantagem, transfere a desvantagem para os outros, guarda uma opção oculta à custa dos outros, mantém a própria desvantagem, assume seu próprio risco. Burocratas, cidadãos. Conversa fiada. Papo furado, no jargão de Tony Gorducho. Ações, nenhum papo furado. Consultores, sofistas. Comerciantes, empresários, empresas, artesãos, executivos corporativos de terno. Empreendedores, teóricos, prospectores de dados,
estudos observacionais, experimentadores de laboratório e de campo, governo centralizado, governo das cidades-estado, editores, escritores, jornalistas que analisam e preveem, especuladores, políticos, ativistas, banqueiros, operadores, professor Dr. Joseph Stiglitz, fragilista, Tony Gorducho, vendedores de riscos. Deixem-me seguir minhas emoções e começar com a terceira coluna, a da extrema-direita, a que trata de heróis e de pessoas corajosas. A robustez, e, inclusive, a antifragilidade, da sociedade depende deles. Se estamos aqui hoje, é porque alguém, em algum momento, assumiu alguns riscos por nós. Mas coragem e heroísmo não significam correr riscos às cegas. Não se trata, necessariamente, de imprudência. Existe uma pseudo-coragem causada pela cegueira aos riscos, em que as pessoas subestimam as chances de fracasso. Temos amplas evidências de que as mesmas pessoas tornam-se covardes e reagem de maneira extrema diante de riscos reais. Exatamente o contrário. Para os estoicos, a prudência é similar à coragem, a coragem de lutar contra seus próprios impulsos. Em um aforismo de quem mais seria Públio Ciro, a prudência era considerada a coragem do general. O heroísmo evoluiu através da civilização, da arena marcial para o campo das ideias. Inicialmente, em tempos pré-clássicos, o herói homérico era alguém dotado principalmente de coragem física, já que tudo era físico. Em tempos clássicos posteriores, pessoas como o grande rei Lacedemônio e Agesilau acreditavam que uma vida verdadeiramente feliz era aquela coroada pelo privilégio de morrer no campo de batalha. Pouco mais do que isso. Possivelmente, nada mais do que isso. Mas, no entender de Agesilau, a coragem já havia evoluído das proezas puramente marciais para algo maior. A coragem, muitas vezes, era observável em atos de renúncia, como, por exemplo, quando alguém estava pronto a se sacrificar em benefício dos outros, do coletivo, um sentimento altruísta. Finalmente, uma nova forma de coragem nasceu, a do socrático Platão, que é a própria definição do homem moderno. A coragem de defender uma ideia, e de desfrutar da morte em um estado de excitação emocional, simplesmente porque o privilégio de morrer pela verdade, ou de defender seus próprios valores, tornara-se a maior forma de honra. E ninguém teve mais prestígio na história do que dois pensadores que, aberta e desafiadoramente, sacrificaram a própria vida por suas ideias, dois mediterrâneos orientais, um grego e um semita. Devemos fazer uma pequena pausa quando ouvimos felicidade definida como um estado materialista econômico ou, antes, decrépito. O leitor pode imaginar o quanto fico transtornado quando ouço falar dos insensatos valores de classe média, desprovidos de qualquer heroísmo, que, graças à globalização e internet, foram difundidos para qualquer recanto facilmente acessível pela British Air, consagrando os habituais narcóticos das classes divinizadas. Trabalho árduo em um banco ou em uma companhia de tabaco, leitura diligente dos jornais, obediência a quase todas, mas não todas, as leis de trânsito, aprisionamento em alguma estrutura corporativa, dependência da opinião de um chefe, com os registros dos empregos anteriores armazenados no departamento pessoal, fiel cumprimento da lei, confiança em investimentos no mercado acionário, férias tropicais e uma vida suburbana, provavelmente, sob financiamento hipotecário, com um belo cão e degustação de vinhos aos sábados à noite. Aqueles que obtiverem algum sucesso entrarão na galeria da lista anual de bilionários, onde esperam passar algum tempo antes que suas vendas de fertilizantes sejam desafiadas por concorrentes da China. Eles serão chamados de heróis, em vez de sortudos. E, mais ainda, se o sucesso for aleatório, um ato consciente de heroísmo não será aleatório. E a classe média ética pode trabalhar para uma empresa de tabaco, e, graças à casuística, considerar-se ética. Fico ainda mais perturbado com o futuro da raça humana quando vejo um nerd atrás de um computador em um subúrbio de Washington, a curta distância de um café Starbucks, ou um shopping center, capaz de explodir um batalhão inteiro em algum lugar remoto, digamos o Paquistão, e depois ir para a academia treinar. Compare a sua cultura com a dos cavaleiros ou a dos samurais. A covardia reforçada pela tecnologia está toda interligada. A sociedade está fragilizada por políticos inescrupulosos, desertores com medo de recenseamentos e jornalistas que inventam histórias, criam explosivos déficits e complexos problemas de agenciamento, porque querem causar boa impressão a curto prazo. Uma retratação. A tabela 7 não sugere que quem coloca a alma em jogo esteja necessariamente certo,
ou que morrer pelas próprias ideias faça com que alguém seja necessariamente bom para todo o restante das pessoas. Muitas utopias messiânicas têm causado grandes danos. A morte grandiosa também não é uma necessidade. Muitos combatem o mal na paciente rotina de sua vida diária sem parecer heróis. Eles sofrem ainda mais com a ingratidão da sociedade, enquanto os pseudo-heróis amigáveis à mídia aumentam seu status. Essas pessoas não receberão uma estátua das gerações futuras. Um homem pela metade, ou, melhor, uma pessoa pela metade, não é alguém sem opinião. É apenas alguém que não assume riscos por isso. O grande historiador Paul Veyne mostrou, recentemente, que a ideia de que os gladiadores realizavam um trabalho escravo era um grande mito. A maioria era formada por voluntários que queriam ter a oportunidade de se tornar heróis, arriscando sua vida e alcançando a vitória, ou, caso fracassassem, de mostrar, diante da maior torcida do mundo, que eram capazes de morrer com honra, sem se acovardar. Quando um gladiador perdia a luta, o público decidia se ele deveria ser poupado ou morto pelo oponente. E os espectadores não se importavam com os não voluntários, já que estes não colocavam sua alma na luta. Minha maior lição de coragem veio de meu pai. Quando eu era criança, admirava-o por sua erudição, mas isso não me mobilizava tanto, já que a erudição em si não faz um homem. Ele tinha uma grande autoestima e uma imensa dignidade, e exigia que o respeitassem. Certa vez, durante a Guerra do Líbano, ele foi insultado por um miliciano em um controle rodoviário. Ele se recusou a obedecer, e ficou irritado com o miliciano, por considerá-lo desrespeitoso. Quando partiu com o carro, o atirador atingiu-o nas costas. A bala ficou alojada em seu peito para o resto de sua vida, e, por esse motivo, ele tinha de carregar consigo uma radiografia, para poder passar pelos terminais dos aeroportos. Isso estabeleceu um patamar bastante elevado para mim. A dignidade não vale nada, a menos que você a conquiste, a menos que você esteja disposto a pagar um preço por isso. Com essa cultura milenar, aprendi a noção de megalopsiquia, um termo expresso na Ética de Aristóteles, um senso de grandeza que foi substituído pelo valor cristão da humildade. Não há nenhuma palavra para ela nas línguas românicas. Em árabe, é chamada de shhm, mais bem traduzida como não pequeno. Se o indivíduo assumir riscos e enfrentar seu destino com dignidade, nada do que possa fazer o tornará pequeno. Se não assumir riscos, não há nada que possa fazer para que se torne grande. Nada. E, quando ele assume riscos, os insultos desferidos pelos homens pela metade, homens pequenos, que não arriscam nada, são semelhantes a latidos de animais não humanos. Não é possível se sentir ofendido por um cão. Hammurabi. Trabalhemos, agora, com os elementos da tabela 7 para trazer a simetria fundamental unificadora, entre vantagens e desvantagens, ao nosso tema central, a ética. Assim como apenas os professores da escola de negócios e fragilistas análogos separam robustez e crescimento, não podemos separar fragilidade e ética. Algumas pessoas têm opções, ou opcionalidade, à custa de outras. E as outras não sabem disso. Os efeitos das transferências de fragilidade estão se tornando mais graves à medida que a modernidade vem alocando mais e mais pessoas na coluna da esquerda, heróis ao inverso, por assim dizer. Assim, muitas profissões, a maioria fruto da modernidade, são afetadas, tornando-se mais antifrágeis à custa de nossa fragilidade. Os funcionários vitalícios do governo, os pesquisadores acadêmicos, os jornalistas, da espécie que não desmistifica os mitos, o saber médico instituído, a poderosa indústria farmacêutica e muitos mais. Mas como resolveremos o problema? Como de costume, com uma boa ajuda dos antigos. O Código de Hammurabi, agora com cerca de 3.800 anos de idade, identifica a necessidade de restabelecer uma simetria de fragilidade, descrita da seguinte forma: se um construtor constrói uma casa e a casa cai, causando a morte do proprietário, o construtor deverá ser condenado à morte. Se provoca a morte do filho do proprietário, um dos filhos do construtor deverá ser condenado à morte. Se provoca a morte de um escravo do proprietário, ele deverá dar ao proprietário um escravo de igual valor. Parece que eles eram muito mais avançados 3.800 anos atrás do que somos hoje. A ideia toda é de que o construtor tem mais, muito mais, conhecimentos do que qualquer inspetor de segurança, principalmente sobre aquilo que está oculto sob as fundações, o que a torna a melhor regra de gerenciamento de riscos de todos os tempos, já que a fundação, com o colapso tardio,
é o melhor lugar para ocultar riscos. Hammurabi e seus assessores compreendiam as pequenas probabilidades. Porém, o objetivo aqui, claramente, não é punir retrospectivamente, mas salvar vidas pelo desestímulo prévio em caso de danos a terceiros causados no exercício de uma profissão. Tais assimetrias são particularmente graves quando estamos lidando com eventos extremos de pequenas probabilidades, isto é, do tipo cisne negro, uma vez que eles são os mais incompreendidos e sua exposição é mais facilmente ocultável. Tony Gorducho tem duas heurísticas. Em primeiro lugar, nunca embarque em um avião se o piloto não estiver a bordo. Em segundo lugar, certifique-se de que também existe um copiloto. A primeira heurística aborda a assimetria entre recompensas e punições, ou a transferência de fragilidade entre os indivíduos. Hal Pinader estabeleceu uma regra simples: as pessoas que votam a favor da guerra precisam ter, pelo menos, um descendente, filho ou neto, exposto ao combate. Para os romanos, os engenheiros precisavam passar algum tempo sob a ponte que eles haviam construído, algo que deveria ser exigido dos engenheiros financeiros de hoje. Os ingleses foram mais longe, obrigando as famílias dos engenheiros a permanecer com eles sob a ponte construída. Para mim, cada formador de opinião precisa colocar a pele em jogo, na eventualidade de danos causados pela confiança que se deposita em sua informação ou opinião, para que as pessoas que ajudaram, por exemplo, a realizar a criminosa invasão do Iraque, não saiam completamente ilesas. Além disso, qualquer um que faz um prognóstico ou uma análise econômica precisa ter algo a perder com isso, considerando-se que as outras pessoas confiam nesses prognósticos. Repetindo, os prognósticos induzem a assunção de riscos, eles são mais nocivos para nós do que qualquer outra forma de poluição humana. Podemos derivar uma série de subheurísticas das regras de Tony Gorducho, especialmente para atenuar as deficiências dos sistemas de previsão. Fazer um prognóstico, qualquer um, em que não se coloque a pele em jogo pode ser tão perigoso para os outros quanto as usinas nucleares desguarnecidas, em que o engenheiro não dorme no local. Os pilotos precisam estar no avião. A segunda heurística é que precisamos produzir redundância, uma margem de segurança, evitando a otimização, atenuando, e, até mesmo, removendo as assimetrias em nossa sensibilidade aos riscos. O restante deste capítulo apresentará algumas síndromes, com, é claro, algumas soluções da antiguidade. A livre opção do falastrão. Fechamos o livro e argumentando que é preciso colocar os empreendedores e os que assumem riscos, fracassados ou não, no topo da pirâmide, e, a menos que assumam riscos pessoais ao expor os outros, os acadêmicos academicistas, os falastrões e os políticos profissionais na base inferior. O problema é que a sociedade está fazendo exatamente o oposto, concedendo aos meros falastrões uma livre opção. A ideia de que Tony Gorducho extraía tudo o que podia dos idiotas enquanto eles corriam para a porta de saída pareceu, à primeira vista, bastante deselegante para Nero. Beneficiar-se com a desgraça dos outros, independentemente do quão hediondos eles sejam e possam ser, não é a abordagem mais charmosa para a vida. Mas Tony tinha algo em risco, e teria sido pessoalmente prejudicado por um resultado adverso. Tony Gorducho não tinha nenhum problema de agentividade. Isso permite tudo, pois há um problema ainda pior associado à situação oposta: as pessoas que só sabem falar, prognosticar, teorizar. Na verdade, a assunção especulativa de riscos não é apenas permitida, é obrigatória. Não há opinião sem riscos, e, é claro, não há risco sem a esperança de retorno. Se Tony Gorducho tivesse uma opinião, sentia que precisava, por razões éticas, ter uma exposição correspondente. Como se diz em Benson-Hurst, é preciso agir dessa forma quando se tem uma opinião. Caso contrário, realmente não teremos opinião alguma. Precisamos ser identificados como alguém cuja opinião não traga nenhuma desvantagem, com um status especial na sociedade, talvez um pouco inferior ao do cidadão comum. Os comentaristas precisam ter um status inferior ao dos cidadãos comuns. Os cidadãos comuns, ao menos, enfrentam as desvantagens de suas próprias afirmações. Então, contra a própria ideia do intelectual e do comentarista como membros destacados e protegidos da sociedade, estou afirmando, aqui, que considero profundamente antiético falar sem fazer, sem se expor aos danos, sem colocar a própria pele em jogo, sem ter algo em risco. O indivíduo expressa a sua opinião, ela pode ferir os outros, que confiam naquela opinião,
mas ele não incorrerá em nenhuma obrigação. Isso é justo. Mas essa é a era da informação. Esse efeito de transferência de fragilidade pode ter estado presente ao longo da história, porém é muito mais agudo agora, sob a conectividade da modernidade e a recente invisibilidade das relações de causa e efeito. Hoje, o intelectual é muito mais poderoso e perigoso do que antigamente. O mundo do conhecimento provoca a dissociação entre o saber e o fazer, dentro da mesma pessoa, e leva à fragilidade da sociedade. Como, antigamente, o privilégio vinha junto com as obrigações, com exceção da pequena classe de intelectuais que serviam a um patrono ou, em alguns casos, ao Estado. Você quer ser um senhor feudal. Você será o primeiro a morrer. Você quer a guerra. Primeiro, enfrente a batalha. Não nos esqueçamos de algo incorporado à Constituição norte-americana. O presidente é o comandante supremo. César, Alexandre e Aníbal estiveram em campo de batalha. O último, de acordo com Levi, era o primeiro a entrar e o último a sair das zonas de combate. George Washington também foi para a batalha, ao contrário de Ronald Reagan e George W. Bush, que jogavam videogames enquanto ameaçavam a vida de outras pessoas. Até mesmo Napoleão se expôs pessoalmente a riscos, quando ele aparecia em uma batalha. Isso equivalia a acrescentar 25 mil soldados à tropa. Churchill demonstrava um impressionante grau de coragem física. Eles estavam implicados. Eles acreditavam nisso. O status envolvia a assunção de riscos físicos. Note que, nas sociedades tradicionais, até mesmo quem fracassa, mas assume riscos, tem um status mais elevado do que quem não se expõe. Eis aqui, mais uma vez, a idiotice dos sistemas preditivos me deixando sentimental. Podemos ter mais justiça social hoje do que antes do iluminismo, mas também temos mais, muito mais, transferências de opcionalidade, mais do que nunca, um retrocesso patente. Deixem-me explicar. Esse negócio do conhecimento, grande conhecimento, significa, necessariamente, a passagem para a fala. A fala dos acadêmicos, consultores e jornalistas, quando se trata de prognósticos, pode ser apenas uma fala, desprovida de sustentação e destituída de verdadeiras evidências. Como ocorre com qualquer coisa envolvendo palavras, não se trata da vitória do mais correto, porém do mais encantador, ou de quem consegue produzir o material acadêmico mais sedutor. Mencionamos, anteriormente, como o filósofo político Raymond Aron parecia desinteressante, apesar de suas habilidades preditivas, enquanto aqueles que estavam errados a respeito do stalinismo sobreviveram lindamente. Aron era quase tão imperceptível quanto os outros. A despeito de suas inspirações proféticas, ele escrevia e vivia como um auditor fiscal, enquanto, por exemplo, seu inimigo, Jean-Paul Sartre, levava um estilo de vida extravagante, errou em quase tudo o que disse, e, inclusive, tolerou a ocupação alemã de forma extremamente covarde. Sartre, o covarde, parecia radiante, impressionante, e, infelizmente, seus livros sobreviveram. Por favor, parem de chamá-la de um Voltaire. Ele não tinha nada de Voltaire. Senti náuseas em Davos ao travar contato visual com o jornalista fragilista Thomas Friedman, que, graças aos seus influentes artigos opinativos nos jornais, ajudou a provocar a guerra do Iraque. Ele não pagou nenhum preço pelo erro. A verdadeira razão para meu mal-estar talvez não tenha sido apenas por ter visto alguém que considero vil e perigoso. Eu, simplesmente, fico perturbado quando presencio uma injustiça e não consigo fazer nada a respeito. É biológico. Trata-se de culpa, em nome de Baal, e a culpa é algo que não sou obrigado a aturar. Há outro elemento central na antiga ética do Mediterrâneo. Factum tacendo, crimen facias acrius. Para Públio Ciro, aquele que não impede um crime é cúmplice dele. Já dei minha própria versão disso no prólogo, mas preciso reiterá-la. Se você testemunhar uma fraude e não denunciá-la, você é uma fraude. Thomas Friedman foi parcialmente responsável pela invasão do Iraque em 2003, e não apenas não lhe foi imposta nenhuma penalidade por isso, como ele continua a escrever artigos opinativos para o New York Times, ludibriando pessoas inocentes. Ele obteve, e reteve, as vantagens, enquanto os outros ficaram com as desvantagens. Um escritor com argumentos pode prejudicar mais pessoas do que qualquer criminoso em série. Estou destacando aqui porque, no fundo, o problema é que ele promove a incompreensão da heterogeneia em sistemas complexos. Ele propagou a ideia de globalização ao estilo a Terra é plana, sem perceber que a globalização gera fragilidades,
provoca mais eventos extremos como efeito colateral e requer grande dose de redundância para funcionar corretamente. E exatamente o mesmo erro aconteceu com a invasão do Iraque. Em um sistema tão complexo, a previsibilidade das consequências é muito baixa e, portanto, invadir foi um gesto epistemologicamente irresponsável. Os sistemas naturais e ancestrais trabalham com a noção de penalidade. A ninguém é concedido uma livre opção perpétua. O mesmo acontece com a sociedade em muitas coisas cujos efeitos são visíveis. Se alguém dirigir um ônibus escolar com os olhos vendados e causar um acidente, ou abandonar o patrimônio genético da velha maneira, ou, se, por algum motivo, não for prejudicado pelo acidente, incorrerá em penalidades suficientes para que jamais volte a conduzir um veículo com outras pessoas. O problema é que Thomas Friedman ainda está dirigindo o ônibus. Não há qualquer penalidade para os formadores de opinião que prejudicam a sociedade. E essa é uma prática muito nefasta. Após a crise de 2008, a administração Obama foi povoada por pessoas que dirigiram o ônibus com os olhos vendados. Os iatrogenistas foram promovidos. Pós-cognição. As palavras são perigosas. Os que analisam retrospectivamente, que explicam as coisas após o acontecimento. Afinal, eles são mestres na arte de falar. Sempre parecem mais inteligentes do que os prognosticadores. Em função da distorção retrospectiva, as pessoas que, evidentemente, não perceberam um evento se aproximando, se lembrarão de algum pensamento que tiveram naquele sentido, e conseguirão convencer a si mesmos de que o previram, antes de passar à etapa seguinte e convencer as outras. Depois de cada evento, haverá muito mais analistas retrospectivos do que verdadeiros prognosticadores, pessoas que tiveram uma ideia debaixo do chuveiro sem levá-la à sua conclusão lógica, e, considerando-se que muitas pessoas tomam muitos banhos, cerca de 2 vezes por dia, se incluirmos academia de ginástica ou encontro com a amante, elas terão um grande repertório ao qual recorrer. Elas não se lembrarão das inúmeras ideias geradas sob o chuveiro no passado e que eram ruído, ou que contradiziam aquilo que observam no presente. No entanto, uma vez que os seres humanos perseguem a autocoerência, essas pessoas se aferrarão àqueles elementos dos pensamentos do passado que correspondem à sua percepção do presente. Assim, os formadores de opinião, que tão orgulhosos e profissionalmente sustentaram um falatório inútil, no fim, acabarão parecendo ganhar a discussão, pois eles são os únicos que escrevem, e os idiotas, que entraram em apuros por tê-los lido, novamente os consultarão para orientação futura, e voltarão a ter problemas. O passado é fluido, marcadas por vieses de seleção e memórias constantemente revisitadas. Uma propriedade fundamental dos idiotas é que eles nunca saberão que foram os idiotas, porque é assim que nossa mente funciona. Contudo, o fato seguinte é impressionante. A crise fragilista que começou em 2007 e 2008 teve um número muitíssimo menor de pretensos prognosticadores do que aleatórios. A assimetria, a antifragilidade dos analistas retrospectivos. Quem analisa retrospectivamente pode fazer uma escolha seletiva e produzir ocasiões em que suas opiniões ganharam representatividade, descartando os prognósticos equivocados nas entranhas da história. É como se fosse uma livre opção. Para eles, quem paga por isso somos nós. Considerando-se que eles têm a opção, os fragilistas são, pessoalmente, antifrágeis. A volatilidade tende a beneficiá-los. Quanto mais volatilidade, maior a ilusão de inteligência. No entanto, é fácil trazer à tona as evidências para testar se a pessoa foi idiota ou não idiota, consultando os registros e as ações reais. As ações são simétricas, não permitem a escolha seletiva e a remoção da livre opção. Quando observamos a história real das atividades de uma pessoa, e não os pensamentos que ela apresentará depois dos fatos, as coisas ficam cristalinas. A opção some. A realidade remove a incerteza, a imprecisão, a obscuridade, os vieses mentais interesseiros que nos fazem parecer mais inteligentes. Os erros custam caro, não são mais gratuitos, mas ser correto traz recompensas reais. Evidentemente, existem outras verificações que podemos fazer para avaliar a M que faz parte da vida, investigar as decisões das pessoas, expressas por seus próprios investimentos. Descobriríamos que muitos que afirmam ter previsto o colapso do sistema financeiro tinham sociedades financeiras como parte de suas carteiras de investimento. Na verdade, não havia necessidade de lucrar com os eventos, como Tony e Nero, para demonstrar a não idiotice.
Apenas evitar ser prejudicado por eles já teria sido suficiente. Quero prognosticadores que tenham cicatrizes visíveis em seu corpo em função de seus erros de prognóstico, e não que distribuam esses erros para a sociedade. Não se pode ficar sentado lamentando-se a respeito do mundo. É preciso levar a melhor. Portanto, Tony estava certo ao insistir que Nero prestasse sempre atenção nas encarnações físicas do patrimônio, como um extrato da conta bancária. Conforme dissemos, não tinha nada a ver com o valor financeiro, nem com o poder de compra, apenas com o valor simbólico. No capítulo 9, vimos como Júlio César precisou arcar com os custos de levar Vercingetorix a Roma e fazê-lo desfilar. Uma vitória intangível não tem valor algum. Verba volente. As palavras voam. Quem fala muito e não faz nada nunca foi tão visível e desempenhou um papel mais importante do que nos tempos modernos. Isso é um produto do modernismo e da divisão de tarefas. Lembremos minha afirmação de que a força dos Estados Unidos estava na assunção de riscos e no acolhimento dos que assumem riscos, o tipo certo. O tipo de rei talesiano com alto índice de fracasso e alta opcionalidade. Desculpem-me, mas viemos nos afastando desse modelo. A síndrome de Stiglitz. Há algo ainda mais grave do que o problema com Thomas Friedman, que pode ser generalizado para representar alguém que provoca uma ação, ao mesmo tempo que não se lhe imputa nenhuma responsabilidade por suas palavras. O fenômeno a que chamarei de síndrome de Stiglitz, inspirado em um economista acadêmico do assim chamado tipo inteligente, cujo nome é Joseph Stiglitz, é o seguinte. Recordemos a detecção de fragilidade no capítulo 19 e minha obsessão com a Fannie Mae. Felizmente, coloquei um pouco de pele em jogo quanto às minhas opiniões, ainda que fosse pela exposição a uma campanha difamatória. E, em 2008, sem nenhuma surpresa, a Fannie Mae foi à falência. Repito, custando aos contribuintes norte-americanos centenas de bilhões de dólares, cifra que continua aumentando. De modo geral, o sistema financeiro, com riscos similares, também entrou em deterioração. Todo o sistema bancário passou por exposições semelhantes. Mas, por volta do mesmo período, Joseph Stiglitz, com dois colegas, os irmãos Orzag, Peter e Jonathan, analisou exatamente a mesma Fannie Mae. Eles avaliaram, em um relatório, que, com base na experiência histórica, o risco para o governo de uma potencial inadimplência da dívida das agências de crédito hipotecário patrocinadas pelo governo é, efetivamente, zero. Supostamente, eles fizeram simulações, mas não enxergaram o óbvio. Eles também afirmaram que a probabilidade de inadimplência era considerada tão pequena que é difícil de detectar. São declarações como estas e, para mim, apenas declarações como estas. A arrogância intelectual e a ilusão de compreensão dos eventos raros, que causaram o acúmulo de tais exposições a eventos raros na economia. Esse é o problema do tipo cisne negro contra o qual eu lutava. Isso é Fukushima. Porém, o ponto culminante é que Stiglitz escreveu, em 2010, em seu livro do tipo Eu Avisei, que afirma ter previsto a crise iniciada em 2007 e 2008. Considere esse aberrante caso de antifragilidade oferecido a Stiglitz e a seus colegas pela sociedade. Acontece que Stiglitz não era apenas um não prognosticador, pelos meus critérios, como também fazia parte do problema que causou os eventos. Essas acumulações de exposições a pequenas probabilidades. Mas ele não percebeu isso. Um acadêmico não está preparado para se lembrar de suas opiniões porque ele não coloca nada em risco com elas. No fundo, as pessoas são perigosas quando têm aquela estranha habilidade que permite que seus artigos sejam publicados em revistas científicas, mas que faz diminuir sua compreensão dos riscos. Assim, o mesmo economista que causou o problema realizou, então, uma análise retrospectiva da crise, e depois tornou-se um teórico sobre o que aconteceu. É óbvio que teremos crises maiores. O ponto central, se Stiglitz fosse um empresário com o seu próprio dinheiro em jogo, ele teria falido, teria ido à bancarrota. Ou, se estivesse na natureza, seus genes teriam sido extintos, e, assim, as pessoas com tal incompreensão das probabilidades acabariam por desaparecer do nosso DNA. O que achei repugnante foi o governo contratar um de seus coautores. B. Relutantemente, estou chamando a síndrome pelo nome de Stiglitz porque o considero o mais inteligente dos economistas, com o intelecto mais desenvolvido para as coisas que saem em artigos. Só que ele não tem a menor ideia do que seja a fragilidade dos sistemas. Stiglitz simboliza um equívoco prejudicial do saber econômico instituído em relação às pequenas probabilidades. É uma doença grave,
que explica por que os economistas nos levarão novamente à desintegração. A síndrome de Stiglitz corresponde a uma forma de escolha seletiva, a do tipo mais sórdido, porque seu autor não percebe o que está fazendo. É uma situação em que alguém não apenas não consegue detectar um perigo, mas também contribui para a sua causa, enquanto acaba convencendo a si mesmo, e, às vezes, os outros, do contrário, ou seja, que ele previu aquilo e alertou contra sua ocorrência. Isso corresponde a uma combinação de notáveis habilidades analíticas, cegueira à fragilidade, memória seletiva e ausência de pele em jogo. Síndrome de Stiglitz igual fragilista, com boas intenções, mas escolha seletiva posterior ao fato. Há outros ensinamentos aqui, relacionados à ausência de punição. Esta é uma ilustração da síndrome dos acadêmicos que escrevem artigos e falam, em sua mais alta gravidade, a menos que, como veremos, eles coloquem sua alma em jogo. Assim, muitos acadêmicos propõem algo em um artigo, e, logo depois, o oposto em outro artigo, sem qualquer punição pelo erro cometido no primeiro artigo, uma vez que a necessidade de coerência é apenas no interior de um único artigo, e não ao longo da carreira. Não haveria problema nisso, na medida em que alguém tenha a chance de evoluir e de contrapor crenças anteriores. Mas, então, o resultado anterior deveria ser retirado de circulação e substituído por um novo. Com os livros, a nova edição substitui a anterior. Essa ausência de punição torna-os antifrágeis à custa da sociedade, que aceita o rigor de seus resultados. Além disso, não estou duvidando da sinceridade de Stiglitz, nem de alguma forma débil de sinceridade. Acredito que ele, realmente, imagina ter previsto a crise financeira. Portanto, deixem-me reformular a questão. O problema com as pessoas que não incorrem em danos é que elas podem fazer uma escolha seletiva dentre suas afirmações anteriores, muitas contraditórias, e acabar convencendo a si próprias de sua lucidez intelectual, enquanto se dirigem para o Fórum Econômico Mundial em Davos. Existe a heterogeneia do médico charlatão e do vendedor desonesto que causam danos, mas, de alguma forma, eles sabem disso e dissimulam ao ser flagrados. E existe uma forma muito mais cruel de heterogeneia, cometida por especialistas que usam seu status mais respeitável para reivindicar, posteriormente, que alertaram sobre os danos. Como eles não sabiam que estavam provocando heterogeneia, tratam a heterogeneia com a heterogeneia. E daí, as coisas explodem. Finalmente, a cura para muitos problemas éticos está relacionada ao tratamento exato para o efeito Stiglitz, que resumo agora. Nunca pergunte a qualquer pessoa sua opinião, prognóstico ou recomendação. Basta perguntar o que ela tem, ou não tem, em sua carteira de investimentos. Sabemos, agora, que muitos aposentados inocentes foram prejudicados pela incompetência das agências de classificação. Foi um pouco mais do que incompetência. Muitos empréstimos hipotecários de alto risco eram lixo tóxico, revestidos de A, o que significa um grau próximo ao do governo em matéria de segurança. As pessoas foram inocentemente levadas a investir suas economias nesses empréstimos. Além disso, os reguladores estavam forçando os gestores das carteiras de investimento a usar a avaliação das agências de classificação. Mas as agências de classificação estão protegidas. Elas se apresentam como imprensa, sem a nobre missão da imprensa de expor as fraudes, e se beneficiam com a proteção da liberdade de expressão. A primeira emenda tão enraizada nos hábitos norte-americanos. Minha humilde proposta: pode-se falar o que quiser, mas a carteira de investimentos precisa estar alinhada com o que se diz. E, claro, os reguladores não deveriam ser fragilistas, dando seu aval a abordagens preditivas. E, portanto, há uma ciência sucateada. O psicólogo Gerd Gigerenzer desenvolveu uma heurística simples. Nunca pergunte ao médico o que você deveria fazer. Pergunte a ele o que ele faria se estivesse em seu lugar. Você ficaria surpreso com a diferença. O problema da frequência, ou como ser vencido nas discussões. Lembremos que Tony Gorducho era a favor de fazer apenas um dinheirinho em vez de provar que estava certo. A questão tem uma dimensão estatística. Voltemos à distinção entre talesiano e aristotélico por um minuto, e analisemos evolução a partir do seguinte ponto de vista: a frequência, ou seja, a regularidade com que alguém está certo é bastante irrelevante no mundo real, mas, infelizmente, é preciso ser um profissional, e não apenas um falastrão, para descobrir isso. No papel, a frequência de estar certo tem importância, mas apenas no papel. Em geral, retornos frágeis têm poucas vantagens, algumas vezes, nenhuma.
E retornos antifrágeis têm poucas desvantagens. Isso significa que alguém ganha centavos e perde dólares no caso frágil. Ganha dólares e perde centavos no caso antifrágil. O antifrágil pode perder por um longo tempo impunemente, desde que tenha acertado uma única vez. Para o frágil, uma única perda pode ser fatal. Assim, se um indivíduo tivesse apostado na queda, digamos, de uma carteira de investimentos das instituições financeiras em função de suas fragilidades, isso teria lhe custado alguns centavos ao longo dos anos que precederam sua falência final. Em 2008, como Nero e Tony fizeram. Mais uma vez, observe que, estar do outro lado da fragilidade o torna antifrágil. O indivíduo esteve errado durante anos, certo em determinado momento, perdeu pouco, ganhou muito, obteve muito mais êxito do que da maneira oposta. Na verdade, o contrário seria a falência. Então, ele teria juntado alguns tequels, assim como Tales, pois apostar contra o frágil é ser antifrágil. Mas alguém que tivesse meramente previsto o evento apenas com palavras teria sido chamado pelos jornalistas de errado durante anos, errado a maior parte do tempo, etc. Se tivéssemos de catalogar os formadores de opinião como certos e errados, a proporção não importaria, pois precisaríamos incluir as consequências. E, como isso é impossível, estamos, agora, diante de um dilema. Analise novamente o caso, da mesma forma como analisamos os empreendedores. De modo geral, eles estão errados e cometem erros, muitos erros. Eles são convexos. Então, o que conta é o retorno em função do êxito. Deixem-me reformular novamente a questão. A tomada de decisão no mundo real, isto é, as ações, são talesianas, enquanto fazer um prognóstico com palavras é aristotélico. Como vimos na discussão no capítulo 12, um dos lados de uma decisão tem consequências maiores do que o outro. Não temos evidências de que as pessoas são terroristas, mas nós as inspecionamos em busca de armas. Não acreditamos que a água é venenosa, mas evitamos bebê-la. Isso seria absurdo para alguém que aplicasse, estritamente, a lógica aristotélica. Para colocar em termos de Tony Gorducho, os idiotas tentam estar certos, os não idiotas tentam lucrar, ou, os idiotas tentam vencer as discussões, os não idiotas tentam vencer. Para expressar isso novamente em outras palavras, é realmente bom perder as discussões. A decisão certa pelo motivo errado. De modo mais geral, para a mãe natureza, as opiniões e os prognósticos não contam. O que importa é sobreviver. Há um argumento evolutivo aqui. Parece ser o argumento mais subestimado a favor da livre iniciativa de uma sociedade impulsionada por empreendedores individuais, o que Adam Smith chamou de aventureiros, e não de planejadores centrais de aparelhos burocráticos. Vimos que os burocratas, seja no governo ou em grandes corporações, vivem em um sistema de recompensas com base em discursos, em papo furado e na opinião dos outros, com avaliações de desempenho e avaliações por seus pares. Em outras palavras, o que chamamos de marketing, ou seja, aristotélico. No entanto, o mundo biológico evolui pela sobrevivência, não por opiniões do tipo eu previ e eu avisei. A evolução não aprecia a falácia de confirmação, endêmica na sociedade. O mundo econômico também deveria fazer isso, mas as instituições bagunçam as coisas, já que os idiotas podem aumentar em proporção. As instituições bloqueiam a evolução com socorro financeiro e estatização. Note que, a longo prazo, a evolução social e econômica ocorre, sordidamente, por meio de surpresas, descontinuidades e saltos. Se mencionamos, anteriormente, as ideias de Karl Popper sobre a epistemologia evolutiva, não sendo um tomador de decisão, ele vivia sob a ilusão de que as ideias competem umas com as outras, e que a menos errada delas, em algum momento, sobreviverá. Ele não percebeu que não são as ideias que sobrevivem, mas quem tem as ideias certas, ou as sociedades que têm as heurísticas corretas, ou aquelas, certas ou erradas, que as levaram a optar pelo melhor. Ele não compreendeu o efeito talesiano, o fato de que uma ideia errada, sendo inofensiva, pode sobreviver. Quem tem heurísticas erradas, mas com um pequeno dano em caso de erro, sobreviverá. O comportamento considerado irracional pode ser bom se for inofensivo. Deixem-me dar um exemplo de um tipo de falsa crença útil para a sobrevivência. Em sua opinião, o que é mais perigoso? Confundir um urso com uma pedra, ou confundir uma pedra com um urso? Dificilmente os seres humanos cometem o primeiro erro. Nossas intuições provocam, em nós,
uma reação a menor probabilidade de dano e nos inclinam a determinada espécie de padrões falsos. Aqueles que reagiram abruptamente ao enxergar algo que se parecia com um urso tiveram uma vantagem de sobrevivência. Aqueles que cometeram o erro oposto foram forçados a abandonar o patrimônio genético. Nossa missão é fazer com que a conversa fique menos fiada. Os antigos e a síndrome de Stiglitz. Vimos como os antigos compreendiam muito bem a síndrome de Stiglitz e as síndromes correlatas. Na verdade, eles tinham mecanismos bastante sofisticados para combater a maioria dos aspectos dos problemas de agentividade, fossem individuais ou coletivos. O efeito circular de se ocultar por trás do coletivo. Anteriormente, mencionei que os romanos forçavam os engenheiros a passar algum tempo sob a ponte que haviam construído. Eles teriam feito com que os Stiglitz e Orzag dormissem debaixo da ponte da Faniema e abandonassem o patrimônio genético, para que não nos prejudicassem novamente. Os romanos tinham uma heurística ainda mais poderosa e na qual, hoje em dia, poucos pensam. Destinada às situações em que precisavam resolver grandes problemas da teoria dos jogos. Os soldados romanos eram forçados a assinar um sacramentum, aceitando um castigo em caso de fracasso, uma espécie de pacto entre o soldado e o exército, estabelecendo o compromisso diante das vantagens e das desvantagens. Suponha que você e eu estamos diante de um pequeno leopardo ou de algum animal selvagem no meio da selva. Provavelmente, nós dois poderemos vencê-lo unindo forças, apesar de sermos fracos individualmente. Porém, se você fugir, basta que seja mais rápido do que eu, e não mais rápido do que o animal. Portanto, para aquele que consegue fugir com mais rapidez, isto é, o mais covarde, seria ideal ser apenas um covarde e deixar o outro perecer. Os romanos removiam os incentivos para que os soldados fossem covardes e ferissem os outros graças a um processo chamado de dizimação. Se uma legião perdesse uma batalha e houvesse suspeita de covardia, 10% dos soldados e comandantes seriam condenados à morte, geralmente por sorteio aleatório. A dizimação, significando eliminar um em cada 10, foi deturpada pela linguagem moderna. O número mágico é 1 em 10, ou algo equivalente. Condenar mais de 10% à morte levaria ao enfraquecimento do exército. Se o número fosse menor, a covardia se transformaria em uma estratégia dominante. E o mecanismo deve ter funcionado como forma de dissuasão contra a covardia, já que raramente era aplicado. Os ingleses colocaram em prática uma versão desse método. O almirante John Byng foi submetido ao conselho de guerra e condenado à morte, sendo considerado culpado por não fazer todo o possível para evitar que Minorca caísse nas mãos dos franceses após a Batalha de Minorca, em 1757. Queimar seus navios. Lidar com um problema de agentividade interno pode ir além da simetria. Basta não oferecer nenhuma opção aos soldados e veremos o quanto eles se tornarão antifrágeis. Em 29 de abril de 711, as tropas do comandante árabe Tariq cruzaram o Estreito de Gibraltar, do Marrocos até a Espanha, com um pequeno exército. O nome Gibraltar é derivado do árabe Jabal Tariq, que significa Monte de Tariq. Após o desembarque, Tariq ateou fogo a seus navios. Ele fez, então, um famoso discurso, que todos os alunos memorizavam em meus tempos de escola, e que traduzo livremente: atrás de vocês está o mar, diante de vocês o inimigo. Vocês estão em número bem menor. Tudo que vocês têm é a espada e a coragem. E Tariq e seu pequeno exército acabaram dominando a Espanha. A mesma heurística parece ter se manifestado ao longo da história, desde Cortés, no México, 800 anos depois, até Agatocles de Siracusa, 800 anos antes. Ironicamente, Agatocles estava indo para o sul, na direção oposta de Tariq, pois lutava contra os cartagineses, tendo chegado à África. Nunca encurrale seu inimigo. Como a poesia pode matá-lo? Pergunte a um poliglota que fale árabe quem é o melhor poeta de todos os tempos, em qualquer idioma, e, provavelmente, ele responderá ao Mutanabi, que viveu há cerca de 1000 anos. Sua poesia, no original, tem um efeito hipnótico sobre o leitor, ouvinte, apenas rivalizado pelo poder de Pushkin sobre os falantes de russo. O problema é que Al-Mutanabi sabia disso. Seu nome significava, literalmente, aquele que acredita ser um profeta, devido a seu ego perceptivelmente inflamado. Para se ter uma ideia de seu estilo bombástico, um de seus poemas informa-nos que sua poesia é tão potente que os cegos podem lê-la e os surdos podem ouvi-la. Bem, Al-Mutanabi era aquele caso raro de um poeta e com a pele em jogo, disposto a morrer por sua poesia. Pois, nesse mesmo poema egóico,
Al-Mutanabbi se vangloria, em uma deslumbrante exibição de magia linguística, de cumprir a própria palavra, além de ser o poeta mais potente, e eu insisto que ele era traço, que conhecia o cavalo, a noite, a deserto, a pena, o livro, e que, graças à sua coragem, conquistara o respeito do leão. Bem, a poesia custou-lhe a vida, pois Al-Mutanabbi havia, caracteristicamente, difamado uma tribo do deserto em um de seus poemas, e seus membros estavam à sua caça. Eles o alcançaram em uma de suas viagens. Como estava em desvantagem numérica, o poeta optou pelo racional e começou a fugir, sem vergonha alguma, exceto pelo fato de que um de seus acompanhantes começou a recitar-lhe o cavalo, à noite. Ele deu meia volta e enfrentou a tribo, até encontrar a morte certa. Assim, Al-Mutanabbi permanece, 1000 anos depois, como poeta que morreu, simplesmente, para evitar a desonra de fugir. Quando ele recita seus versos, sabemos que são genuínos. Meu modelo de inspiração na infância era o aventureiro e escritor francês André Malraux. Ele incutia, em seus escritos, sua própria assunção de riscos. Malraux abandonou a escola, embora fosse extremamente estudioso traço, optando, aos 20 e poucos anos de idade, por tornar-se um aventureiro na Ásia. Ele exerceu a atividade de piloto durante a Guerra Civil Espanhola e, posteriormente, foi membro ativo da resistência clandestina francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Acabou se revelando um tanto mitomano, glorificando desnecessariamente seus encontros com grandes homens e estadistas. Ele, simplesmente, não conseguia suportar a ideia de que um escritor tinha de ser um intelectual. Mas, ao contrário de Hemingway, que se dedicava, principalmente, à construção da própria imagem, ele era original e nunca se engajou em futilidades. Seu biógrafo relata aqui, enquanto outros escritores discutiam direitos autorais e de imagem, ele conduzia a conversa para a teologia. Supostamente, ele teria afirmado que o século XXI será religioso ou não será. Um de meus dias mais tristes foi quando ele morreu. O problema do isolamento. O sistema não dá aos pesquisadores incentivo para se tornarem um Malraux. Disse que o grande cético me costumava deixar sua cética angústia no gabinete filosófico para ir se divertir com seus amigos em Edimburgo, embora sua ideia de diversão fosse tanto. Edimburgo. O filósofo Miles Burniat deu a isso o nome de o problema do isolamento. Particularmente no caso dos céticos, que são céticos em um domínio, mas não em outro. Ele dá o exemplo de um filósofo que está empenhado em refletir sobre a realidade do tempo, mas que, ainda assim, candidata-se a uma bolsa de pesquisa para estudar o problema filosófico do tempo em seu próximo ano sabático, sem duvidar de que o próximo ano, realmente, virá. Para Burniat, o filósofo é aquele que isola seus juízos ordinários de primeira ordem dos efeitos de seu ato de filosofar. Desculpe-me, professor Dr. Burniat, eu concordo que a filosofia é o único campo, ao lado de sua irmã, a matemática pura, que não precisa conectar-se à realidade. Mas daí a transformá-la em um jogo de salão e dar-lhe outro nome. Da mesma forma, Gerd Gigerenzer relata uma violação ainda mais grave, por parte de Henri Markowitz, que deu início a um método chamado de seleção de carteiras de investimento, tendo recebido, por esse motivo, o mesmo iatrogênico prêmio sueco Riksbank, chamado de Nobel na Economia, assim como outros fragilistas, o fragilista Merton e o fragilista Stiglitz. Passei parte da minha vida adulta chamando esse tipo de coisa de charlatanismo, já que não existe qualquer validação para tal fora das sanções acadêmicas, além das degenerações que são provocadas, conforme explicado no apêndice. Bem, o professor doutor fragilista Markowitz não utiliza seu método em sua própria carteira de investimentos. Ele recorre às metodologias dos taxistas, mais sofisticadas, e mais simples de implementar, semelhantes às que Mandelbrot e eu propusemos. Acredito que forçar os pesquisadores a comer de sua própria comida sempre que possível resolve um problema sério no domínio da ciência. Considere esta heurística simples. Será que o pesquisador científico cujas ideias que são aplicáveis ao mundo real aplica as próprias ideias à sua vida cotidiana? Se assim for, leve-o a sério. Caso contrário, ignore-o. Se o sujeito estiver se dedicando à matemática pura ou à teologia, ou ensinando poesia, não há problema. Mas, se estiver o fazendo algo aplicável, sinal de alerta. Isso nos leva às falsificações ao estilo de Trifat, em comparação com Sêneca, isto é,
O falastrão versus o realizador. Apliquei o método de ignorar o que um acadêmico escreve e concentrar-me no que faz quando conheci um pesquisador que estudava a felicidade, sustentando que nada do que se ganhasse além de $50.000 traria uma felicidade extra. Na época, ele ganhava mais do que o dobro desse valor em uma universidade. Logo, de acordo com a sua métrica, ele estava a salvo. O argumento vislumbrado por trás de seus experimentos, publicados em artigos bastante citados, isto é, por outros acadêmicos, parecia convincente no papel, embora eu não seja particularmente fã da noção de felicidade ou da vulgar interpretação moderna da busca da felicidade. Então, como um idiota, acreditei nele. Porém, um ano depois, soube que ele era particularmente ávido por dinheiro e passava seu tempo na estrada, dando palestras em troca de cachês. Isso, para mim, foi uma evidência mais contundente do que milhares de citações. O socialismo do Champagne, outro caso flagrante de isolamento. Às vezes, o divórcio entre o papo furado de uma pessoa e sua vida pode ser aberto e declaradamente visível. Pense em pessoas que querem que outras vivam de determinada maneira, mas que, na realidade, não gostariam disso para si mesmas. Nunca dê ouvidos a um esquerdista que não doa sua fortuna ou que não leva exatamente o estilo de vida que ele quer que os outros sigam. O que os franceses chamam de esquerda caviar, la gauche caviar, ou o que os anglo-saxões chamaram de socialistas do champanhe, são pessoas que defendem o socialismo e, às vezes, até mesmo o comunismo ou algum sistema político que estabeleça limitações à suntuosidade, enquanto levam, abertamente, um estilo de vida luxuoso, muitas vezes financiado por uma herança, sem perceber a contradição de desejar que os outros evitem, justamente, tal estilo de vida. Não é muito diferente dos papas mulherengos, como João XII, ou os Borgia. A contradição pode ultrapassar o senso do ridículo, como aconteceu com o presidente francês François Mitterrand, que, proveniente de uma base socialista, emulava a pompa dos monarcas franceses. Ainda mais irônico, seu arqui-inimigo histórico, o conservador general de Gaulle, levou uma vida de austeridade ao estilo antigo, fazendo com que sua esposa costurasse suas meias. Testemunhei coisas ainda piores. Um ex-cliente meu, um homem rico, dedicado ao que parecia ser uma missão social, tentou pressionar-me a assinar um cheque para um candidato em uma eleição, cuja plataforma consistia na elevação dos impostos. Neguei o pedido por razões éticas, mas considerei aquele sujeito heróico, pois, se o candidato vencesse, seus próprios impostos aumentariam em uma proporção considerável. Um ano depois, descobri que o cliente estava sendo investigado pelo envolvimento em um grande esquema de sonegação de impostos. Ele queria ter certeza de que os outros pagariam mais impostos. Ao longo dos últimos anos, construí uma amizade com o ativista Hal Pinader, tendo identificado nele atributos contrastantes, além de uma dose impressionante de coragem pessoal e de total indiferença diante de campanhas difamatórias. Não há, absolutamente, nenhuma dissociação entre o que ele prega e seu estilo de vida. Nenhuma. Exatamente igual aos santos que colocam a alma em jogo. O homem é um santo secular. Alma em jogo. Há uma classe de pessoas que conseguem fugir do papo furado burocrático jornalístico. Aquelas que colocam mais do que sua pele em jogo. Elas colocam a alma em jogo. Pense nos profetas. A profecia nada mais é do que uma promessa de crença. Um profeta não é alguém que teve uma ideia pela primeira vez. Ele foi o primeiro a acreditar nela e levá-la até o fim. O capítulo 20 caracterizou a profecia, quando realizada com sucesso, como uma subtração e uma detecção de fragilidade. Mas se colocar a pele em jogo, e aceitar as desvantagens, é o que distingue o verdadeiro pensador do papo furado posterior ao fato. É preciso dar um passo além do necessário para chegar à categoria de profeta. É uma questão de compromisso, ou o que os filósofos chamaram de compromisso doxástico, um tipo de crença-promessa, que, no caso de Tony Gorducho e Nero, precisava ser traduzido em ações. O anti-stiglitz, dosha, em grego, significava crença, distinguindo-se, porém, de conhecimento episteme, para entender como se trata de uma espécie de compromisso para além das meras palavras. Considere que, na igreja grega, a palavra assumiu o significado de glorificação. Aliás, esse conceito também se aplica a todos os tipos de ideias e teorias. A principal pessoa por trás de uma teoria, a pessoa a ser chamada de criadora, é alguém que acredita nela de forma doxástica, com o custoso compromisso de levá-la à conclusão natural.
e não necessariamente a primeira pessoa a mencioná-la em uma nota de rodapé ou enquanto saboreia um vinho após a refeição. Só quem tem crenças verdadeiras evitará a autocontradição e os equívocos da análise retrospectiva. Opções: antifragilidade e justiça social. O mercado de ações, a maior transferência de antifragilidade, em escala industrial, da história, devido a uma forma cruel da pele em jogo assimétrica. Não estou falando, aqui, de investimentos, mas do atual sistema de concentrar investimentos em ações de empresas públicas, permitindo seus gestores manipular o sistema e, é claro, adquirir cada vez mais prestígio do que as verdadeiras pessoas que assumem riscos, os empreendedores. Uma flagrante manifestação do problema de agentividade é a seguinte: há uma diferença entre um gestor que administra uma empresa que não lhe pertence e um negócio operado pelo proprietário, em que o gestor não precisa informar os números a ninguém, a não ser a si mesmo, e no qual ele tem desvantagens. Os gestores corporativos recebem incentivos sem desestímulos, algo que o público, em geral, não chega a entender, pois se cultiva a ilusão de que os gestores são incentivados de maneira adequada. De algum modo, poupadores e investidores inocentes concederam livres opções a esses gestores. Estou preocupado, aqui, com gestores de negócios que não são operados pelos proprietários. Enquanto escrevo estas linhas, o mercado de ações dos Estados Unidos já custou aos aposentados mais de 3 trilhões de dólares em perdas ao longo dos últimos 12 anos. Muito mais do que o dinheiro teria rendido se tivesse sido deixado em fundos do mercado monetário do governo. Estou sendo generoso, a diferença é ainda maior. Ao mesmo tempo que os gestores das empresas que compõem o mercado de ações, graças à assimetria das opções de compra de ações, enriqueceram em cerca de 400 milhões de dólares. Eles se passaram por talhas diante desses pobres poupadores. Ainda mais escandaloso foi o destino do setor bancário. Os bancos perderam mais do que já lucraram em toda a sua história, pagando bilhões em indenizações a seus gerentes. Os contribuintes ficam com as desvantagens, os banqueiros, com as vantagens. E as políticas destinadas a corrigir o problema estão prejudicando pessoas inocentes, enquanto os banqueiros estão consumindo o vinho de verão da marca Rosé de Provence em seus iates em St. Tropez. A assimetria está visivelmente presente. A volatilidade beneficia os gestores, uma vez que eles só ficam com um dos lados dos retornos. O ponto principal que, infelizmente, não é percebido por quase ninguém, é que eles têm muito a ganhar com a volatilidade. Quanto mais variações, maior o valor da assimetria. E, portanto, eles são antifrágeis. Para entender como funciona a transferência de antifragilidade, considere dois cenários, em que o mercado faz, em média, a mesma coisa, mas seguindo diferentes trajetos. Trajeto 1. O mercado sobe 50%, e depois regride até apagar todos os ganhos. Trajeto 2. O mercado fica completamente imóvel. Visivelmente, o trajeto 1, o mais volátil, é mais rentável para os gestores, que podem trocar suas opções de compra de ações por dinheiro. Assim, quanto mais irregular o percurso, melhor para eles. E é evidente que a sociedade, nesse caso, os aposentados, fica com o retorno exatamente oposto, uma vez que é ela quem financia os banqueiros e os diretores executivos. Os aposentados ficam com menos vantagens do que desvantagens. A sociedade paga pelos prejuízos dos banqueiros, mas eles não lhe oferecem nenhum bônus. Se alguém não enxergar esta transferência de antifragilidade como roubo, certamente, é porque tem algum problema. O que é pior, esse sistema é chamado de baseado em incentivos, supondo-se que corresponde ao capitalismo. Teoricamente, os interesses dos gestores estão alinhados aos dos acionistas. Que incentivos? Há vantagens e nenhuma desvantagem, nenhuma espécie de desestímulo. A livre opção de Robert Rubin. Robert Rubin, ex-secretário do Tesouro, ganhou 120 milhões de dólares do Citibank em bônus, ao longo de aproximadamente uma década. Os riscos assumidos pela instituição estavam ocultos, mas os números pareciam bons. Até que deixaram de parecer bons. Vide a surpresa do Peru. O Citibank desmoronou, mas Rubin não deixou de receber seu dinheiro. Nós, contribuintes, tivemos de compensá-lo retroativamente, uma vez que o governo assumiu os prejuízos dos bancos e ajudou-os a se manter de pé. Esse tipo de recompensa é muito comum, e milhares de outros executivos já receberam algo do tipo. Essa história é idêntica do arquiteto que oculta os riscos no porão, contando com o colapso tardio.
enquanto desconta grandes cheques e se mantém protegido pelas complexidades do sistema jurídico. Alguns sugerem, como solução, a execução de uma cláusula de restituição, que consistiria em fazer com que as pessoas devolvessem bônus passados em caso de fracassos subsequentes. Isso seria feito da seguinte maneira: os gestores não podem resgatar seus bônus imediatamente. Eles só podem fazê-lo 3 ou 5 anos depois, caso não haja prejuízos. Mas isso não resolve o problema. Os gestores ainda ficam com uma vantagem líquida, e nenhuma desvantagem. Em nenhum momento seu próprio patrimônio líquido é ameaçado. Assim, o sistema ainda contém um elevado grau de opcionalidade de transferência de fragilidade. O mesmo pode ser aplicado ao gestor responsável por um fundo de pensão. Ele também não tem desvantagem alguma. Mas, antigamente, os banqueiros costumavam estar submetidos à regra de Hammurabi. Na Catalunha, a tradição era decapitar banqueiros na porta de seus próprios bancos. Os banqueiros tendiam a fugir da cidade antes que seu fracasso se tornasse óbvio. Mas esse foi o destino de pelo menos um banqueiro, Francesco Castello, em 1360. Nos tempos modernos, apenas a máfia coloca esse tipo de estratégia em prática, com o objetivo de remover a livre opção. Em 1980, o banqueiro do Vaticano, Roberto Calvi, diretor executivo do Banco Ambrosiano, que foi à falência, refugiou-se em Londres. Lá, supostamente, cometeu suicídio como se a Itália não fosse um bom lugar para atos dramáticos como esse. Recentemente, descobriu-se que não foi exatamente um suicídio. A máfia o matou, porque ele havia perdido o dinheiro dela. O mesmo destino teve o pioneiro de Las Vegas Bugsy Siegel, que administrava um cassino pouco rentável no qual a máfia possuía investimentos. E, em alguns países, como o Brasil, até hoje os banqueiros mais importantes tornam-se incondicionalmente merecedores de confiança, no limite de seus próprios ativos. Que Adam Smith. Muitos direitistas encantados com as grandes corporações continuam citando Adam Smith, famoso santo padroeiro do capitalismo, palavra nunca proferida por ele, sem jamais tê-lo lido, usando suas ideias de forma seletivamente interesseira, ideias que, certamente, ele não endossou da maneira como são apresentadas. D no livro 4 de A Riqueza das Nações, Smith foi extremamente cauteloso diante da ideia de oferecer vantagens a alguém sem as desvantagens, duvidando da responsabilidade limitada das companhias de capital acionário, as antecessoras da moderna sociedade de responsabilidade limitada. Ele não aprendeu a noção de transferência de antifragilidade, mas chegou bastante próximo dela e, de certa forma, detectou o problema que nasce com a gestão dos negócios de outras pessoas, a falta de um piloto no avião, dos diretores de tais companhias. Porém, sendo administradores do dinheiro alheio, mais do que do próprio, não se pode esperar que o vigiem tão ansiosamente quanto os sócios particulares frequentemente vigiam o próprio dinheiro. Além disso, Smith ainda suspeita do desempenho econômico desses diretores. Conforme escreve, as companhias de capital acionário para o comércio exterior raramente têm sido capazes de sustentar a concorrência contra aventureiros privados. Deixem-me esclarecer esse ponto. A versão do capitalismo, ou qualquer que seja o sistema econômico necessário, é aquela com o menor número possível de pessoas na coluna da esquerda da tríade. Ninguém percebe que o principal problema do sistema soviético foi colocar todas as pessoas no comando da vida econômica, naquela desagradavelmente fragilizadora coluna da esquerda. A antifragilidade e a ética das grandes corporações. Você já reparou que, enquanto as empresas vendem bebidas horríveis, os artesãos vendem queijo e vinho, e há uma transferência de antifragilidade da pequena empresa em favor da grande, até que a grande vai à falência. O problema do mundo do comércio é que ele só funciona com a adição, via positiva, não com a subtração, via negativa. As empresas farmacêuticas não ganham nada quando evitamos o açúcar. O fabricante de aparelhos de academias de ginástica não se beneficia com nossa decisão de levantar pedras e caminhar sobre as rochas. Sem telefone celular, nosso corretor não ganha com a decisão de limitar nossos investimentos àquilo que podemos constatar com nossos próprios olhos. Digamos, o restaurante de nosso primo ou um prédio de apartamentos em nosso bairro. Todas essas empresas têm de produzir um crescimento da receita para satisfazer a métrica de algum pensamento devagar ou, na melhor das hipóteses, do pensamento semi-devagar do analista com barro, acomodado em Nova York. É claro que elas acabarão por se autodestruir, mas essa é outra história. Considere, agora, empresas como a Coca-Cola ou a Pepsi,
pois acredito que elas ainda existam enquanto o leitor se debruça sobre estas linhas. O que é lamentável. Em que tipo de negócio elas estão? Na venda de água açucarada ou de substitutos do açúcar, injetando em nossos corpos substâncias que confundem o sistema de sinalização biológica, causando diabetes e deixando ricos os fornecedores de medicação para diabetes, graças a seus medicamentos compensatórios. As grandes corporações, certamente, não conseguem ganhar dinheiro vendendo água da torneira, e são incapazes de produzir vinho. O vinho parece ser o melhor argumento a favor da economia artesanal, mas revestem seus produtos com um enorme aparato de marketing, com imagens que iludem o consumidor e slogans do tipo 125 anos oferecendo felicidade ou algo assim. Não vejo por que os argumentos que usamos contra as empresas de tabaco não se apliquem, até certo ponto, a todas as outras grandes empresas que tentam nos vender coisas que podem nos fazer mal. Certa vez, o historiador Niall Ferguson e eu estivemos em uma mesa redonda com a presidente da Pepsi, como parte de um evento realizado na Biblioteca Pública de Nova York. Foi uma grande lição de antifragilidade, já que nem Niall nem eu nos importávamos com quem ela era, nem sequer preocupei-me em saber o seu nome. Os escritores são antifrágeis. Ambos fomos totalmente despreparados, nem mesmo um único pedaço de papel, mas ela apareceu com uma equipe de assessores que, a julgar por suas espessas pastas, haviam, provavelmente, nos escrutinado até descobrir os números de nossos sapatos. Na sala dos palestrantes, percebi que um assessor folheava um documento com uma fotografia horrorosa deste que vos escreve. Nos meus tempos pré-obsessão por ossos, pré-levantamento de pesos, podíamos dizer o que quiséssemos com total impunidade. Ela, porém, precisava ter-se a sua linha partidária, temendo que os analistas de valores mobiliários emitissem algum relatório desfavorável que causasse uma queda de $30 no preço das ações antes do bônus de fim de ano. Além disso, minha experiência com executivos corporativos, conforme evidenciado por seu apetite gasto em milhares de horas de reuniões maçantes ou lendo memorandos de péssimo gosto, é que eles não conseguem ser extraordinariamente brilhantes. Eles não são empreendedores, apenas atores ardilosos. Para mim, as escolas de negócios se parecem mais com escolas de arte dramática. Alguém inteligente, ou livre, provavelmente implodiria sob tal regime. Então, Niall logo detectou seu ponto fraco e foi direto na jugular. Seu mote era que ela contribuía para a geração de empregos, por ter 600 mil pessoas em sua equipe. Ele desmascarou, imediatamente, a propaganda que ela fazia, usando o contra-argumento, na verdade, desenvolvido por Marx de Engel, de que as grandes corporações burocráticas tomavam de salto o Estado apenas por ser grandes empregadoras, podendo, em seguida, extrair benefícios, à custa das pequenas empresas. Assim, uma empresa que emprega 600 mil pessoas pode destruir impunemente a saúde dos cidadãos, beneficiando-se com a proteção implícita do socorro financeiro, assim como as empresas automobilísticas norte-americanas, enquanto os artesãos, como cabeleireiros e sapateiros, não obtêm tal imunidade. Uma regra, então, ocorreu-me, com exceção, digamos, dos traficantes de drogas, as pequenas empresas e os artesãos tendem a nos vender produtos saudáveis, que parecem natural e espontaneamente necessários. As maiores, incluindo as gigantes farmacêuticas, estão propensas a produzir iatrogenia no atacado, apropriando-se de nosso dinheiro, e, então, como se essa afronta não bastasse, apoderando-se do Estado, graças ao seu exército de lobistas. Além disso, qualquer coisa que necessite de marketing parece gerar os mesmos efeitos colaterais. Certamente, é preciso contar com um aparato de propaganda para convencer as pessoas de que a Coca-Cola lhes traz felicidade, e de que isso funciona. Existem, é claro, exceções, empresas com alma de artesão, algumas, até mesmo, com alma de artista. Juan Silva comentou, certa vez, que Steve Jobs pretendia que o interior dos produtos da Apple fosse esteticamente atraente, embora estivesse concebido para não ser notado pelos clientes. Isso é algo que só um verdadeiro artesão faria. Carpinteiros com orgulho pessoal sentem-se como impostores se não derem o mesmo acabamento da parte externa na parte interna dos armários. Mais uma vez, essa é uma forma de redundância, com retornos estético e ético. Mas Steve Jobs era uma das raras exceções da economia global corporativa altamente comentada, completamente incompreendida e considerada eficiente. Artesãos,
Marketing: o produto mais barato a oferecer. Outro atributo do artesanal. Não existe qualquer produto do qual eu goste, particularmente, que tenha sido descoberto por publicidade e marketing. Queijos, vinhos, carnes, ovos, tomates, folhas de manjericão, maçãs, restaurantes, barbeiros, artes, livros, hotéis, sapatos, camisas, óculos, calças. Em Beirute, meu pai e eu usávamos os serviços de 3 gerações de alfaiates armênios, azeitonas, azeite de oliva, etc. O mesmo aplica-se às cidades, museus, romances, música, pintura, escultura. Tive, em algum momento, uma obsessão por artefatos antigos e bustos romanos. Tudo isso pode ter sido comercializável em certo sentido, de modo a tornar as pessoas conscientes de sua existência. Mas não foi assim que passei a usar esses artigos. Os testemunhos orais são um potente filtro naturalista. Na verdade, único. O mecanismo de o produto mais barato a oferecer sob determinada especificação permeia tudo o que encontramos nas prateleiras. As empresas, quando nos vendem o que elas chamam de queijo, recebem um incentivo para oferecer-nos o pedaço de borracha mais barato de produzir, contendo os ingredientes apropriados que ainda possam ser chamados de queijo, e elas realizam integralmente a tarefa, estudando a melhor maneira de iludir nossas papilas gustativas. Na verdade, em mais do que apenas um incentivo, elas estão estruturalmente programadas e são extremamente hábeis em oferecer o produto mais barato possível que atenda às suas próprias especificações. O mesmo acontece, digamos, com os livros de negócios. Editores e autores querem atrair nossa atenção e colocar em nossas mãos o item jornalístico mais perecível disponível, que ainda possa ser chamado de livro. Essa é a otimização em funcionamento, tanto na maximização, imagem e embalagem, quanto na minimização, custos e esforços. Comentei a respeito do marketing das empresas de refrigerantes, destinado a desorientar ao máximo o consumidor. Para que se invista tanto assim em comercialização, é necessário que se tenha um produto inferior ou um produto ruim. E é altamente antiético apresentar algo sob uma luz mais favorável do que realmente é. Pode-se informar os outros sobre a existência de um produto, digamos, uma nova roupa para a dança do ventre. Mas eu me pergunto por que as pessoas não percebem que, por definição, o que está sendo comercializado é, necessariamente, inferior. Caso contrário, não seria necessário recorrer à propaganda. Marketing significa maus modos, e eu confio em meus instintos naturalistas e ecológicos. Digamos que encontremos uma pessoa durante um passeio de barco. O que faríamos se ela começasse a se vangloriar de suas realizações, dizendo-nos o quanto é excelente, rica, alta, impressionante, hábil, famosa, musculosa, bem-educada, eficiente e boa de cama, além de outros atributos? Certamente, fugiríamos, ou a colocaríamos em contato com outro falador entediante, para nos livrar de ambos. É evidente que seria muito melhor que outras pessoas, de preferência, alguém que não fosse nossa mãe, estivessem falando coisas boas a nosso respeito, e seria melhor que agíssemos com certa humildade pessoal. Na verdade, isso não é tão absurdo assim. Enquanto escrevia este livro, entreouvi, em um voo da British Air, um cavalheiro explicar à aeromoça, menos de 2 segundos depois de iniciada a conversa, que deveria ser sobre colocar ou não creme e açúcar no café, que ele ganhara o Nobel de Medicina e Fisiologia, além de ser o presidente de uma famosa instituição monarquista. A aeromoça não sabia o que era o Nobel, mas foi delicada, e, então, ele continuou repetindo o Nobel, esperando que ela despertasse de sua ignorância. Virei-me e o reconheci, e o personagem, de repente, murchou. Como diz o ditado, é mais difícil ser um grande homem para a própria camareira. E o marketing, muito mais do que transmitir informações, está relacionado à insegurança. Reconhecemos que as pessoas que se vangloriam são arrogantes e desagradam as outras. E quanto às empresas, porque as empresas que anunciam o quanto são maravilhosas não nos desagradam. Existem 3 camadas de delitos. A primeira camada, o delito leve. As empresas são, descaradamente, autopromocionais, como o homem no voo da British Air, e isso só as prejudica. Na segunda camada, o delito mais grave, as empresas tentam apresentar-se sob a luz mais favorável possível, escondendo os defeitos de seus produtos, o que ainda é inofensivo, já que tendemos a esperar por isso e a confiar na opinião dos usuários. Na terceira camada, o delito mais grave de todos,
As empresas que tentam adulterar o produto que vendem, valendo-se de nossos vieses cognitivos, nossas associações inconscientes, isso é desleal. O último delito é cometido, por exemplo, quando se mostra uma imagem poética de um pôr do sol com um cowboy fumando, forçando uma associação entre grandes momentos românticos e algum determinado produto que, logicamente, não tem qualquer conexão com aquilo. Você procura por um momento romântico e o que encontra é câncer. Parece que o sistema corporativo empurra as empresas, progressivamente, para a terceira camada. No cerne do problema do capitalismo, de novo, por favor, não invoquem Adam Smith, reside o problema das unidades que são diferentes dos indivíduos. A corporação não tem uma ética natural. Ela só obedece ao balanço financeiro. O problema é que sua única missão é o cumprimento de alguma métrica imposta por analistas de valores mobiliários, eles próprios, muito propensos ao charlatanismo. Uma empresa, de capital aberto, não sente vergonha. Nós, seres humanos, somos contidos por alguma inibição física, natural. A empresa não sente compaixão. A empresa não tem senso de honra, embora, infelizmente, os documentos de marketing mencionem orgulho. A empresa não é generosa. Somente ações interesseiras são admissíveis. Basta imaginar o que aconteceria com uma empresa que decidisse cancelar unilateralmente seus pagamentos a receber, apenas para ser agradável. No entanto, as sociedades funcionam graças a atos de generosidade entre as pessoas, às vezes, até mesmo, entre estranhos. Todos esses defeitos são resultado da ausência de pele em jogo, cultural ou biologicamente falando, uma simetria que prejudica os outros quando pretende beneficiá-los. Mas esses sistemas estão inclinados a implodir. E é o que acontece. Como se costuma dizer, não se pode enganar muita gente por muito tempo. Mas o problema da implosão é que isso não importa para os gestores. Por causa do problema de agentividade, a lealdade deles é para com seu próprio fluxo de caixa pessoal. Eles não serão prejudicados por fracassos subsequentes. Eles continuarão recebendo seus bônus, pois, atualmente, não existe algo como a indenização por gestão negativa. Em resumo, as empresas são tão frágeis a longo prazo que, no fim, desmoronam sob o peso do problema de agentividade, enquanto os gestores exploram-nas ao máximo para obter bônus e largam os ossos para os contribuintes. Elas entrariam em colapso antes, não fossem as máquinas lobistas. Elas começam a apoderar-se do Estado para que ele as ajude a injetar bebidas açucaradas em nosso esôfago. Nos Estados Unidos, as grandes corporações controlam alguns membros do Congresso. O resultado é o adiamento do funeral da empresa, a nossa custa. E Lawrence da Arabella Lansky. Finalmente, se tivermos de escolher entre a promessa de um mafioso e a de um funcionário público, escolhamos a do mafioso. Em qualquer situação, as instituições não têm senso de honra. Os indivíduos sim. Durante a Grande Guerra, T. Lawrence, apelidado de Lawrence da Arábia, fechou um acordo com as tribos árabes do deserto para que ajudassem os britânicos a lutar contra o Império Otomano. Sua promessa, dar-lhes, em troca, um Estado árabe. Por falta de conhecimento, as tribos cumpriram bem seu lado da barganha. Mas os governos francês e britânico haviam feito um acordo secreto, o Sykes-Picot, para dividir a área em questão entre ambos. Depois da guerra, Lawrence voltou a viver no Reino Unido, supostamente frustrado, mas, é claro, não por muito tempo. No entanto, ele nos deixou uma boa lição: nunca confiar nas palavras de um homem que não é livre. Por outro lado, porém, o maior patrimônio de um mafioso é que sua palavra vale ouro. Disse que um aperto de mão do famoso mafioso Meyer Lansky valia mais do que os mais poderosos contratos que uma bateria de advogados pudesse elaborar. Na verdade, ele guardava em sua mente os ativos e os passivos da máfia siciliana, e ele era sua conta bancária, sem um único registro formal. Apenas sua honra. Como trader, nunca confiei em transações com representantes das instituições, os operadores de pregão unem-se por seus vínculos, e, ao longo de 2 décadas de carreira, nunca conheci um único operador autônomo que não fizesse jus ao seu aperto de mão. O comércio só pode existir com o senso de honra. Qualquer tipo de comércio. A seguir, vimos como, graças à incompreensão da antifragilidade, e da assimetria ou da convexidade, certos tipos de pessoas usam opções ocultas e prejudicam o coletivo, sem ninguém perceber. Vimos, também, a solução, que consiste em exigir que se coloque a pele em jogo. Em seguida, vamos analisar outra forma de opcionalidade,
Como as pessoas são capazes de escolher seletivamente as regras éticas para fazê-las se adequarem às suas ações. Ou como usam um cargo público como um meio para satisfazer a ganância pessoal.